O nosso sistema de crenças determina todos os passos da nossa vida. O autoconhecimento é saber como nos situamos em relação a tudo o que nos rodeia. Conceitos, mitologias, superstições. A guiar o caminho está a nossa consciência. Esse lugar mágico onde guardamos as verdades que estão acima do bem e do mal. Mas a nossa grande companheira é a intuição, a voz interior que tudo sabe sobre este mundo e o outro. Eu sou a Rita Prazeres Gonçalves e convido-te a fazer esta caminhada comigo e a fazer parte destas conversas conscientes. Hoje venho-vos falar de um livro que foi e é muito importante para mim e por isso acho que vale a pena falar sobre ele. Ora, eu estava a viver em Barcelona nessa altura e a verdade é que estava bastante perturbada com muitas dores de estômago e não sabia bem porque é que elas estavam a invadir os meus dias e falei com vários colegas de trabalho e acabei por ir fazer acupuntura. Fui fazer acupuntura, mas para meu espanto, a interpretação do que era a consulta de acupuntura não era exatamente como eu a conhecia. E era um médico chinês, num consultório onde se entrava e tinha uma espécie de uma loja com raízes e com sementes e com todo o tipo de coisas que eu nunca tinha visto. Uma senhora também chinesa trabalhava lá na recepção, e depois apareceu um médico, assim, já um senhor bem crescido, se calhar com 70 anos, que fez ali uma espécie de uma consulta preliminar, auscultou-me, mediu-me a tensão, todas estas coisas que eu não estava minimamente à espera. E depois, quando eu entrei para o gabinete para efetivamente ter a sessão da acupuntura, era um médico novo, e, enfim, tudo isto com muito silêncio. A verdade é que eu disse-lhe que estava ali porque tinha dor de estômago e lá estive a fazer o tratamento normalmente. A verdade é que não senti nenhum tipo de diferença e também não me deram nenhum remédio, não me disseram mais nada. Assim foi. Foi uma sessão de acupuntura bastante diferente do que eu estava habituada e eu continuei com imensas dores de estômago, ao ponto de já ter dificuldade em estar sentada no trabalho. E, entretanto, fui almoçar com um amigo meu, contei-lhe outra vez a história das dores de estômago, porque só pensava nisso, e ele disse-me que se calhar era interessante eu falar com uma amiga dele, que ele não sabia bem o que é que ela fazia, mas sempre que falava com ela as coisas mudavam na vida dele e tal, e então eu, enfim, ligo numa segunda-feira a esta senhora que eu nunca tinha visto, uma senhora de Barcelona, e ela disse que sentiu a urgência na minha voz e, portanto, resolveu receber-me no dia seguinte. O único problema é que tinha que ser por volta das 10 da noite. Enfim, já era assim bastante escuro, não é? E era inverno. E eu pensei, bom, mas sim, vou falar com esta senhora tão especial. E lá fui eu. E então, não sei muito bem como é que cheguei ao sítio, uma vez que ela disse-me a morada e eu não sei se percebi bem, se percebi mal. O que é certo é que às 10 da noite lá estava eu, naquele prédio, que tinha assim uma espécie de uma recepção, e eu falei com a rapariga que lá estava, e ela subiu umas escadas. Ora, eu estava ao nível do chão e achei bastante interessante ela subir umas escadas em caracol. Depois é que percebi que o gabinete dela era lá embaixo, era um gabinete subterrâneo. Nunca eu tinha visto, nem nunca vi depois, um gabinete subterrâneo. Foi muito interessante, digo eu, não é? Subir, descer as escadas em caracol, entrar para aquela sala, que era tudo à volta, era tudo em pedra, portanto não havia janelas, não havia nada, obviamente era subterrâneo e sentia-se como algo de bastante protegido, bastante escondido. O ambiente era muito agradável, tinha plantas, tinha tudo e tinha um grande sofá. E eu cheguei, sento-me bem numa pontinha do sofá, é um sofá enorme, eu sento-me numa pontinha e digo: "Estou aqui porque tenho dor de estômago". E a primeira pergunta que ela me faz foi: "Mas porquê é que estás sentada na pontinha do sofá?". E eu disse: "E o que é que isso tem a ver com a minha dor de estômago?". E ela disse-me: "Tudo".
E foi assim que se deu a conversa. Depois ela veio sentar ao pé de mim e tivemos a falar efetivamente entre a relação, eh, sobre a relação entre as minhas dores de estômago e o facto de estar sentada na ponta do sofá. E, na verdade, fazia bastante sentido. Quando eu me vim embora, ela resolveu dar-me uma lista que tinha 6, 7 livros. E eu olhei para os livros e tal, nada daquilo me disse muito, e então resolvi levar no dia seguinte a lista de livros a uma livraria. Portanto, a primeira que encontrei, entrei, entreguei a lista e disse: Quero os livros dessa lista que tiver na livraria. E então tinham este livro. Como podem ver, os livros são. Este é em espanhol e o outro também é em espanhol, embora não seja deste que eu vá falar. E havia este livro, e eu comprei este livro, e depois havia o livro de que vos venho falar, e que neste caso é uma versão em espanhol. Não é? Este livro é, como vocês podem ver, do Eckhart Tolle e chama-se O Poder do Agora em português, The Power of Now em inglês, que é a versão original. Eu acredito que ele escreveu originalmente em inglês porque ele é alemão. E é um livro que vale a pena ler de fio a pavio, porque a própria introdução, todas aquelas partes preliminares, na verdade, já têm conteúdo altamente valioso. Não é que eu vos vá contar o que é que lá está escrito, mas eu acredito que é aquele livro basilar, aquela primeira pedra que nós devemos atirar ou colocar para depois construirmos uma base, porque é um livro que nos convida a refletir, enfim, de uma forma mais solitária, é um facto, mas de uma maneira bastante universal. E todos os princípios são bastante básicos e fazem sentido quando nós já avançamos, enfim, nos estudos de caráter mais espiritual, mas para quem ainda não iniciou essa viagem, é um livro absolutamente fundamental, porque nos convida a estar no momento presente. Segundo o autor, nós acedemos à nossa essência precisamente quando estamos no presente, no momento presente e estar presente, ou seja, estar consciente de nós. E esta é a proposta que ele nos vem fazer. E a verdade é que, sem partirmos desta base, é muito complicado fazermos um trabalho espiritual com muita intenção, com muito valor, porque a verdade é que nós precisamos de nos concentrar muitíssimo naquilo que está a acontecer neste momento dentro de nós. O nosso corpo dá-nos imensas pistas. Lá está, eu tive a minha dor de estômago como grande pista que veio disputar depois o facto de ter encontrado este livro. Ela tinha razão, a tal senhora Begónia. Foi um livro que eu li imediatamente, até porque ele é bastante pequeno e não só é fácil de ler porque é pequeno, mas também porque está dividido em capítulos. E eu a primeira vez li-o todo, enfim, completamente. Mas a verdade é que o revisito frequentemente, porque depois está todo dividido em pequenos capítulos. Portanto, é fácil de ler, é fácil de parar de ler, é fácil de voltar a ler e muitas vezes até faço aquela coisa de abrir ao calhas e ver onde é que vai parar. É também interessante dizer que está feito, na sua maioria, no formato pergunta-resposta. Portanto, ele baseia-se já nas perguntas que as pessoas que vão às suas palestras lhe fazem. Porque, não sei se vocês conhecem este autor, o Eckhart Tolle, eu sigo muito no YouTube, porque ele tem muitas palestras gravadas, são aos milhares, realmente, e no YouTube podemos encontrar coisas pequenas de 10 minutos ou de 20 minutos, ou seja o que for, e é sempre muito interessante pararmos um bocadinho para ouvir o que ele tem a dizer. Ele fala de uma maneira muito calma, muito pausada, fala inglês com um sotaque alemão, mas efetivamente o que faz é um convite a esta reflexão e dá-nos o grande conselho, que eu acredito que é um grande conselho, porque eu sigo todos os dias, que quando nós, na verdade, não conseguimos focar-nos, não conseguimos concentrar-nos e não conseguimos sentir-nos a nós mesmos, o que devemos fazer é efetivamente concentrar-nos na nossa respiração. E eu acredito que essa foi a primeira grande lição que eu retirei deste livro. E por isso convido-vos a ler, talvez em português, talvez em inglês. Eu tenho esta versão em espanhol, que é a primeira, por isso é que eu trouxe.
Tenho também em inglês e tenho em português. Mas a verdade é que eu ultimamente tenho ouvido as inúmeras versões de audiolivros que têm também no YouTube e que são completamente gratuitas para quem não se importa muito de ter pausas com anúncios. Portanto, aqui fica a minha sugestão. Quem nunca leu, eu acredito que é uma coisa muito, muito, muito interessante para ler e que nos leva a refletir muito profundamente sobre muitas das coisas em que talvez ainda não tínhamos refletido o suficiente ou que ainda não, enfim, foi explotar outras realidades e outros tipos de pensamento. Portanto, esta é a minha sugestão, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle.